Contas da Previdência ficam cada vez mais difíceis de fechar e governo faz manobras para não precisar fazer outra reforma. Presidente Lula quer acertar troca de ministros até quarta-feira. Espuma nas águas provocada por detergente deixa 13 milhões de pessoas sem abastecimento no Rio de Janeiro. Chuva intensa desde a última sexta-feira provoca deslizamentos na Rocinha. Boletim médico revela que é estável o estado de saúde de Faustão depois de um transplante de coração. Anvisa recomenda que pacientes não troquem marca de medicamento genérico durante tratamento de alguma doença. Evento em Porto Alegre antecipa atos do Setembro Amarelo de prevenção ao suicídio. E o Congresso Nacional mostra eficiência para aprovar projetos sobre o dia disso, dia daquilo ou aquilo outro. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. É estável a condição de saúde do apresentador Faustão. Segundo o boletim médico divulgado agora à tarde pelo Hospital Albert Einstein de São Paulo, ele está respirando por aparelhos depois da operação da cirurgia de 2h30 deste domingo para um transplante de coração. Ele era o segundo na fila de espera do órgão, de acordo com a Central de Transplantes do Estado de São Paulo. A prioridade na lista ocorre de acordo com a gravidade do quadro clínico do paciente, sendo priorizado aquele que precisa de internação com uso de medicamentos e máquinas de suporte. Seria o caso de Faustão. Ele estava na UTI com medicação de altíssima quantidade, em altíssimo nível e já perdendo a força do coração. Ele já ia entrar em falência definitiva e morte. Quando surge um órgão doado, é preciso avaliar a compatibilidade de tipo sanguíneo e porte do coração, do doador e receptor. A distância entre os pacientes também conta na análise, já que existe um prazo limitado para a realização de todo o procedimento. Para o coração é considerado 4 horas o tempo limite entre tirar do indivíduo doador e levar para ser transplantado. Possivelmente pela logística ou compatibilidade, a equipe médica do primeiro paciente da lista de espera de transplante de coração recusou o órgão e a oferta seguiu para Faustão, o segundo da fila. Esse coração que foi utilizado no Faustão veio de Santos. Quer dizer, em helicóptero, meia hora, 40 minutos no máximo. Então, tem essa rapidez de fazer. Então, é uma logística extremamente detalhada. Não existe escolhas. Eu quero dar para você o coração em vez de dar para ele. Não é assim que funciona. A fila de transplantes no Brasil é única, formada por pacientes das redes pública e privada de saúde, sem distinção. A estrutura é gerenciada pelo Ministério da Saúde, que assegura que essas cirurgias de alta complexidade sejam realizadas para todos em situação de igualdade. 90% dos transplantes, inclusive, são feitos pelo SUS, o que faz do Brasil o maior sistema público de transplantes de órgãos do mundo. Segundo dados do Ministério da Saúde, no primeiro semestre de 2023, foram realizados 206 transplantes de coração no Brasil, o que representa aumento de 16% em relação ao mesmo período de 2022. Apenas na semana passada, entre os dias 19 e 26 de agosto, foram realizados 13 transplantes desse tipo, sendo 7 só no estado de São Paulo. Para o Sistema Único de Saúde, o procedimento custa em média R$ 37 mil. Mas não é o valor que impede que mais transplantes sejam realizados, e sim o número de órgãos doados. A realização do transplante em Faustão, personalidade reconhecida em todo o país, reforça a importância da doação de órgãos.
Quando a gente tem uma opção que pode ajudar a salvar a vida, vamos salvar vidas. Vai salvar a qualidade de vida, uma córnea que transplanta para um indivíduo que tá cego. Puxa vida, ele enxergar, que coisa maravilhosa, que ele era cego e passou a enxergar. Então essas coisas nos emocionam e fazem com que acreditemos no ser humano e na medicina. Desde que foi anunciada a necessidade de uma cirurgia de transplante de coração para o apresentador Fausto Silva, as doenças cardiovasculares que atingem cerca de 14 milhões de pessoas no Brasil ganharam maior notoriedade. Segundo o Ministério da Saúde, as doenças do coração são uma das principais causas de morte no país e correspondem por 30% dos óbitos ou 400 mil mortes por ano. A prevenção é muito importante, já que muitas das doenças poderiam ter sido evitadas com detecção precoce e controle dos fatores de risco, como tabagismo, diabetes, hipertensão e obesidade. Em parte, isso se deve ao ritmo da vida moderna, dietas com muito sal, gordura e açúcares, além de estresse e pouca atividade física. Um estudo da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo apontou que cerca de 23% dos brasileiros nunca sequer foram ao cardiologista. Somente entre 2017 e 2021, mais de 7 milhões de pessoas perderam a vida no Brasil devido a doenças do coração. Os dados são do Instituto Nacional de Cardiologia e consideraram todas as doenças que afetam o órgão ou seus vasos sanguíneos. Somente neste ano, a Sociedade Brasileira de Cardiologia estima que mais de 264 mil mortes ligadas a essas condições já foram registradas no país. No Rio de Janeiro, um grupo de voluntários se debruça para apoiar aqueles que viveram um revés na saúde e hoje enfrentam a guerra pela vida num leito de hospital. Enfrentar o diagnóstico de câncer não é fácil, principalmente quando, ao olhar para os lados, não há apoio ou pessoas que o ajude a passar pelo processo de tratamento. Quem passa pelo câncer, quem está passando por tratamentos, muitas vezes tem fragilidades que são inerentes a essa própria situação. Fragilidades físicas, fragilidades emocionais, dificuldades de rede de apoio. Por conta dessa realidade, um grupo de pessoas decidiu doar o tempo e esforço para ajudar pacientes do Instituto Nacional de Câncer. O programa INCA Voluntário, que há 20 anos ajuda a amenizar o sofrimento de pacientes com câncer e humanizar o tratamento, que é tão difícil, tem se dedicado continuamente com diversas estratégias de artesanato, beleza e música. Isso tudo é reduzido quando você tem pessoas que estão dispostas a fazerem uma doação de cabelo, se você perde o seu cabelo, estão dispostas a fazer uma doação de cesta básica, se você está passando por necessidades, ou apenas uma acolhida para que nessas reuniões você vejam pessoas que passam pela mesma dificuldade que você. O IBGE aponta que mais de 7 milhões de brasileiros se dedicam ao trabalho voluntário e essa empatia corre nas nossas veias. A empatia, traz um benefício maior para a pessoa, sem estar doente, e para o doente um carinho, um afago à alma, ao íntimo da pessoa, um compartilhar do momento difícil, A terapia, o remédio e o amor também, com certeza, colabora para não curar às vezes, que às vezes até cura também, mas para a pessoa seguir em frente com essa luta aí que é tão difícil. Os pré-requisitos necessários para fazer parte do INCA Voluntário é ter disponibilidade de 4 horas por semana, ser maior de 18 anos e, caso tenha tido câncer, é necessário estar em controle da doença há pelo menos 1 ano. Então, essas pessoas elas têm uma garra e uma possibilidade de ajudar muito esses pacientes que são muitas vezes frágeis, muitas vezes vêm de lugares que de longe para tratamento. Caso você tenha interesse, acesse o site incavoluntario.org.br e ajude o outro com o que você tem de melhor, o amor ao próximo.
Foi criminoso o lançamento de detergente no sistema de água do Guandu, que abastece 13 milhões no Rio de Janeiro. A acusação do presidente do Instituto Estadual do Ambiente, Felipe Campelo, está sendo investigada. A expectativa é que a água volte às torneiras até 72 horas. O carioca começou a semana com um grave problema de saneamento básico. Ao ligar o chuveiro para tomar banho antes de ir trabalhar, já foi possível sentir o impacto da interrupção da água. Usuários da água vinda da estação de tratamento Guandu, moradores dos municípios de Belford Roxo, Duque de Caxias, Itaguaí, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimado, São João de Meriti e da própria cidade do Rio de Janeiro tiveram surpresa do fluxo de água interrompido para garantir a segurança hídrica da população, após identificarem uma espuma branca na estação de tratamento de água. Durante todo o dia, a companhia desviou a água suja do sistema para as comportas da descarga. O material tinha um forte cheiro de thinner. A espuma foi detectada a cerca de 3 quilômetros de distância da estação de tratamento, na barragem principal de captação. Os técnicos da SEDAI monitoram as condições do manancial até que a concentração deste material não represente risco. O processo pode durar até 72 horas. De acordo com a SEDAI, as fortes chuvas que atingiram o Rio de Janeiro podem ser importantes para ajudar na limpeza do manancial e facilitar a velocidade da retomada do abastecimento. Por enquanto, a orientação é que os moradores que ainda tenham água armazenadas em suas caixas de água ou até mesmo água chegando até sua residência em volume menor, façam uma economia. O solo encharcado pela chuva que cai no município do Rio de Janeiro desde sexta-feira provocou deslizamento de terra na noite deste domingo na comunidade da Rocinha, zona sul da cidade. De acordo com os bombeiros, não houve registro de vítimas no local. O mesmo ocorreu na localidade de Lamboriux, também na Rocinha. O prefeito da cidade do Rio, Eduardo Paes, esteve hoje cedo na Rocinha para acompanhar os danos causados aos moradores, que não teve vítimas ou danos materiais maiores. Paes pediu à população para que fique atenta e, em casos de emergência, siga as orientações da Defesa Civil. O prefeito informou ainda que órgãos da prefeitura estão trabalhando na limpeza da Rocinha, além da necessidade de fazer obras de contenção. Ainda neste domingo, 2 casas foram interditadas no Morro da Formiga, na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro, por causa da queda de uma árvore provocada por um deslizamento. E veja a seguir, 123 Milhas admite dificuldades e começa a reestruturar negócios com demissão de empregados. E ainda, como as contas da Previdência não fecham, o governo faz manobras para não precisar fazer outra reforma. Depois das novas regras fiscais e da reforma tributária, os técnicos do governo terão que sentar e fazer as contas da Previdência Social. Com os números cada vez mais difíceis de fechar, será preciso fazer uma grande manobra para evitar uma nova alteração nas regras. Uma revisão das regras previdenciárias não é um tema prioritário para o presidente Lula. Pelo contrário, o chefe do Executivo é um crítico ao texto aprovado pelo Congresso em 2019. No entanto, o governo pode ser obrigado a mudar de ideia, já que o ritmo de crescimento dos benefícios do INSS exigirá uma nova reforma da Previdência. A previsão consta no censo de 2022, que mostra que a sustentabilidade do sistema previdenciário atual é incerta e que as mudanças promovidas pela reforma promulgada em 2019 serão insuficientes para dar estabilidade das contas públicas no longo prazo. Segundo o levantamento, o avanço dos pagamentos de aposentadorias e pensões foi 3 vezes a expansão da população brasileira nas últimas 4 décadas, uma tendência que deve se manter. Com exceção do pagamento dos juros da dívida pública, as despesas previdenciárias são o principal gasto da União. Só em 2022, os custos com o INSS somaram quase 900 bilhões de reais, cerca de 44% da despesa total do governo. Além disso, a Previdência teve um déficit de 261 bilhões de reais.
De acordo com esse economista, o envelhecimento da população e a redução da natalidade contribuem para que uma nova reforma da Previdência ocorra. Ele explica ainda que o déficit pode ser reduzido com a expansão do mercado de trabalho e com o crescimento dos trabalhadores com a carteira assinada, mas ele dificilmente será zerado. O princípio da solidariedade, nosso regime previdenciário, quer dizer que os ativos, né, que estão trabalhando, pagando então a contribuição para a Previdência, que sustentam, né, os aposentados. E claro, né, se a população está envelhecendo, está vivendo mais, então com mais tempo de aposentadoria, os custos da Previdência crescem e ao mesmo tempo, né, com a redução do número de trabalhadores na ativa, nós temos aí uma redução da arrecadação previdenciária, né, o que vai levando, né, a tendência, né, de desequilíbrio, né, da Previdência. Né? Quando esteve à frente do Ministério da Economia, Paulo Guedes defendia um modelo de capitalização, quando a contribuição previdenciária que é descontada da pessoa vai para uma conta individual do trabalhador. No entanto, a proposta não foi aceita pelos congressistas. Para esse outro economista, a capitalização também tem problemas. A reforma da Previdência é uma etapa, às vezes necessária, mas não é nunca suficiente. A discussão, no final das contas, não é se vai sobrar ou não vai sobrar dinheiro para pagar os aposentados, mas se a gente vai construir um país que tem uma produtividade suficientemente elevada que menos pessoas trabalhando vão gerar produto para mais pessoas aposentadas. Então, o debate, eu acho que ele está fora do lugar. Aí tem que começar a discutir fortemente como aumentar a produtividade do país. Aí tem a ver com investimento público, investimento privado, tem a ver com outros elementos, que se não as reformas da Previdência, é como se a gente estivesse passando o recibo, que a gente não fez o trabalho de casa, a lição de casa antes. Porque tem que ficar resolvendo no dinheiro algo que é para ser resolvido no produto. Então, dito isso, acho que o debate está mal colocado, para dizer o mínimo. Existe a expectativa para que o Ministério da Previdência Social apresente uma proposta de revisão da reforma da Previdência. As sugestões de mudanças devem ser apresentadas em 2024. A 123 Milhas anunciou hoje que fez uma demissão em massa de funcionários. A empresa afirmou que isso faz parte de um plano de reestruturação para se adequar à forte diminuição das vendas. O número de desligamentos não foi divulgado, mas, segundo relatos de ex-colaboradores, o corte afetou centenas de pessoas. Além das demissões, a Hot Milhas, que é controlada pelo grupo, suspendeu suas atividades. A empresa comprava milhas acumuladas e dava dinheiro aos clientes, mas os pagamentos atrasaram e o serviço foi interrompido. Agora, ao entrar no site, o consumidor só encontra um recado de que a plataforma está suspensa. Começando mais uma semana no mercado financeiro, os investidores repercutiram novos estímulos da China e de olho nos sinais da política monetária dos Estados Unidos, além da divulgação de indicadores econômicos internacionais e domésticos ao longo da semana, o que fez o dólar avançar 0,01%, fechando estável em R$ 4,87. E a Bolsa de Valores fechou em alta de 1,20% aos 117.120 pontos. A taxa média do rotativo do cartão de crédito voltou a subir. Com a alta de 8 pontos percentuais, passou a 445% ao ano no mês de junho. O número revelado hoje pelo Banco Central prova que as taxas bancárias seguem caminho próprio e praticamente ignoram a Selic, o juro básico da economia, que na última reunião do Comitê de Política Monetária caiu meio ponto percentual. O presidente Lula sancionou hoje o reajuste do salário mínimo. Na medida provisória que perderia validade hoje, também foi incluída a alteração na faixa de isenção do imposto de renda. A faixa de isenção subiu para R$ 2.112, mas quem ganha até 2 salários mínimos, que dá R$ 2.640, também fica isento. O especialista com quem eu conversei explica por quê. Acompanhe. A pessoa que ganha até 2 salários mínimos também fica isenta, porque o objetivo do governo é diminuir, né, os impostos pagos, principalmente para os mais pobres. Né? E como esse valor de R$ 2.112 ele influencia não só quem ganha algo próximo disso, mas todo o trabalhador, quer dizer, a pessoa que ganha muito mais por mês, ela também acaba sendo beneficiada pelo fato do valor de isenção ter aumentado. Né? Isso porque você tem várias faixas do imposto de renda, né?
E quando o governo reajusta a faixa de isenção, isso não só afeta quem ganha ali perto daquela faixa, mas afeta também quem está ganhando mais, né? Então, ao dar a isenção para 2 salários mínimos, o governo está, ao mesmo tempo, evitando de dar um desconto tributário muito alto para quem ganha muito bem, né? E beneficiando os mais pobres, no caso, ao mesmo tempo. Então fica assim, para quem recebe acima de 2 salários até R$ 2.826, o desconto do IR é de 7,5%. Até R$ 3.751, 15%. Até R$ 4.664, 22,5%. E acima desse valor, 27,5%. Essa medida, que estava em vigor desde maio de maneira temporária, foi aprovada na Câmara na última quarta-feira e na quinta no Senado. O presidente Lula assinou hoje uma medida provisória para taxar os rendimentos de fundos exclusivos, que são feitos por quem tem muito dinheiro. A alíquota sobre o rendimento vai ser de 15% a 20%. O governo também anunciou que encaminhou ao Congresso Nacional um projeto de lei sobre a taxação das offshores, que são aplicações financeiras feitas em outros países. O Ministério da Fazenda afirmou que a arrecadação dessas medidas vai ajudar a zerar as contas no ano que vem. A preocupação dos brasileiros em compartilhar dados financeiros diminuiu nos últimos 4 anos, ao mesmo tempo em que o compartilhamento autorizado de dados entre instituições financeiras cresceu no país. A pesquisa realizada pela Open Finance Brasil mostrou que em 2021, 45,8% das pessoas se mostravam preocupadas em como tais informações seriam utilizadas. Este ano, o percentual caiu para 34%. Já comparando as 4 principais preocupações dos pesquisados sobre a utilização do Open Bank entre 2021 e 2023, houve queda. A insegurança sobre o crime financeiro caiu de 48% para 36%. A forma como os dados serão usados, de 45,8% para 34%. O modo da perda do anonimato sobre os dados diminuiu de 43% para 29%. E a preocupação sobre a falta de proteção dos dados, de 41% para 28%. O estudo ainda mostrou que 49% dos clientes que conhecem a Lei Geral de Proteção de Dados se sentem mais confiáveis para compartilhar informações. A pesquisa online Open Finance Brasil 2023 foi realizada em maio por todo o país, pela IPSOS, a pedido da TecBan, com 1.000 homens e mulheres bancarizados das classes A, B e C, com acesso à internet. Essa queda de desconfiança é atribuída a uma maior educação financeira por parte das pessoas e à entrada em vigor da LGPD. A recomendação ao consumidor para proteger seus dados é de sempre utilizar os canais oficiais da sua instituição financeira e observar com cuidado se links em e-mails e SMS são de fato provenientes do seu banco. No norte do Brasil, a venda da bexiga do peixe, chamada grude, movimenta um mercado milionário. Apesar da exploração não ser proibida, irregularidades podem permear essa prática, desde a pesca por embarcações ilegais até a captura de espécies ameaçadas. O nome grude remete ao seu uso na fabricação de cola e como fixador para cosméticos. Produtos que é igualmente usado na China por supostas propriedades medicinais, nunca comprovadas cientificamente, à mesma maneira das barbatanas de tubarão. A demanda da Ásia gera um mercado milionário no norte do Brasil. A pesca nesta região se divide em duas: artesanal, de menor escala, que é mais de subsistência ou para a venda dos pescadores da região, e a industrial, ou de larga escala, que visa principalmente o grude, que tem um preço muito alto no mercado internacional. Segundo os pescadores, a pesca industrial e a sobrepesca afetam as comunidades de pescadores artesanais, uma vez que causam escassez de peixes para subsistência e desequilíbrios ecológicos. A cadeia do grude também pode envolver infrações sanitárias, tanto na hora da retirada
quanto de manipulação do produto, que é vendido seco ou fresco. Recentemente, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa do Pará apreendeu mais de 90 quilos de grude na Baía do Marajó, avaliados em R$ 252 mil, segundo agentes da Polícia Federal, por estar fora das condições adequadas para o consumo humano. Entre as principais espécies de interesse econômico estão a pescada amarela e a gurijuba, esta última protegida. De acordo com ambientalistas, com a escassez destes estoques por causa da pressão pesqueira, muitas embarcações agora estão buscando outras espécies para a retirada do produto, como a pescada gor. Na literatura científica, há dados sobre o processo de retirada, produção e comercialização do grude em toda a costa norte do país, a mais produtiva no setor pesqueiro. Muitos pescadores são explorados pelos donos das embarcações que fornecem o material de pesca e o combustível, mas os obrigam a repassar grande parte da venda ou os próprios produtos, o que gera, em alguns casos, uma dívida constante com os patrões. Questionado sobre legislações de proteção às espécies brasileiras e combate à sobrepesca, o IBAMA reforçou que não há hoje proibição à exploração da bexiga natatória do pescado, mas que o órgão atua na fiscalização das embarcações irregulares. O Ministério da Pesca e da Aquicultura disse em nota que não há embarcações estrangeiras atuando na costa brasileira do país de maneira regulamentada, isto é, legal. Os pescadores chineses são responsáveis pela maior fatia de pesca ilegal, não declarada e não regulamentada em todo o mundo. A ilegalidade leva a perdas econômicas para os governos, para a subsistência dos pescadores nativos e para as empresas da cadeia de abastecimento de pescado. Seguir, o presidente Lula quer acertar troca de ministros até quarta-feira. E veja também, Congresso Nacional mostra eficiência para aprovar projetos sobre dia disso, dia daquilo ou aquilo outro. O presidente Lula vai viajar de novo, mas antes disso, quero deixar resolvido um assunto muito importante que está sendo adiado há um certo tempo pelo governo. Lula tem pressa e, por isso, quer definir essa nova reforma ministerial até quarta-feira, ou seja, um dia antes de embarcar para o Piauí, na companhia do ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, aonde ele vai lançar o programa Brasil Sem Fome, que é uma nova aposta do governo federal. Hoje foi um dia de reuniões aqui em Brasília. Lula, então, se reuniu no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República, com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que é responsável por fazer esse desenho para poder acomodar nos ministérios o Centrão, que é hoje o principal motivo, então, de busca dessa reforma para que Lula possa conseguir montar essa base sólida lá no Congresso Nacional. O que se fala nos bastidores é o seguinte, da possibilidade, então, de um desmembramento do Ministério do Desenvolvimento Social. Não quer dizer que o Wellington Dias está fora, muito pelo contrário. O trabalho dele é muito elogiado por Lula e também por integrantes não só do PT, mas também de alguns congressistas, porque ele tem uma facilidade de articulação e tem programas importantes ali nas mãos dele. O que se fala nesse momento é de desmembrar algumas funções que hoje estão no Ministério para poder acomodar André Fufuca, que é líder do PP, que é aliado, inclusive, também ali de Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, que é hoje um aliado, digamos, que do Palácio do Planalto. Ainda não se sabe qual vai ser o ministério que André Fufuca vai assumir. Ainda não tem um nome definido, vai ser definido depois, de fato, então, dessa reforma ser sacramentada. Um outro partido também que está de olho em cargos ministerial é justamente o Republicanos. O que se fala nesse momento é que eles querem, ou seja, o Republicanos está com muita força ali, cobiçando o comando do Ministério dos Esportes. Ainda falando sobre o PP, é importante ressaltar que eles também vão conseguir assumir o controle total da Caixa Econômica Federal, ou seja, tanto a presidência como também a vice-presidência lá do banco. O ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, liberou para julgamento as primeiras 6 ações de pessoas acusadas pelos atos do dia 8 de janeiro em Brasília. Elas vão responder por associação criminosa, tentativa de golpe de Estado e atos violentos, o que poderá resultar em penas de até 30 anos de prisão. A decisão será tomada pelo plenário do STF, que deverão analisar outros 250 casos.
Na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes autorizou que cerca de 1.000 dos 1.385 acusados façam acordo para confessar e ficar em liberdade. Nos últimos 60 anos, pelo menos 266 projetos foram aprovados pelo Congresso Nacional para decretar feriados e datas comemorativas. Pelo menos 73% dos dias do ano são marcados pela comemoração de algum fato. O dia 28 de agosto não é um dia de muitas celebrações no mundo todo e principalmente no Brasil. Porém, o que pouca gente sabe é que hoje é o Dia Nacional do Voluntariado e também o Dia Nacional de Combate e Prevenção ao Escalpelamento, problema que acomete especialmente meninas e mulheres do norte do Brasil. O escalpelamento é o arrancamento acidental do couro cabeludo, muitos dos quais acontecem em pequenas embarcações de pesca artesanal ou de transporte entre os rios na Amazônia. Essas duas comemorações pouco conhecidas fazem parte dos 266 projetos de lei aprovados pelo Congresso Nacional e decretos sancionados pela Presidência da República ao longo de mais de 60 anos, que inauguraram eventos celebrativos no calendário nacional. Algumas datas realmente remetem a campanhas de conscientização sobre doenças ou questões humanitárias. Mas também existem casos de dias que se repetem ou que representam pequenas parcelas da sociedade, como, por exemplo, o Dia do Canhoto. Para a criação de datas nacionais, o projeto precisa passar por uma definição de critério de alta significação, por meio de consultas à população e de realização de audiências públicas. A maior parte das celebrações foram criadas depois do ano 2000. Antes disso, apenas 30 das datas haviam sido sancionadas pelo Executivo. Só esse ano existem mais de 90 propostas de criação de dias nacionais. Entre elas estão o Dia Nacional do Padrasto e da Madrasta, das Artes Marciais, dos Defensores de Animais, do Imigrante Grego, do Acolhimento Familiar, do Tiro Esportivo e dos Recifes de Coral. Algumas outras propostas seguem passando por ajustes nos bastidores, como, por exemplo, a criação do Dia Nacional das Torcidas Organizadas. A criação dessas datas, que para o consenso geral não interferem em nada no dia a dia do brasileiro, é bastante criticada pela opinião pública, pois além de exigir o esforço dos parlamentares para a realização e comparecimento às audiências públicas, os projetos também ocupam o volume de matérias apreciadas pelas comissões do Congresso. Para se termos uma ideia, no dia 6 de outubro de 2009, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara apreciou 154 matérias. Dessas, 21 eram sobre dias nacionais e 13 eram projetos que mudavam trechos de rodovias ou nomeavam prédios públicos com o nome de alguém. 9 pessoas foram encontradas mortas hoje em 2 casas vizinhas, na cidade de Mata de São João, próxima a Salvador, na Bahia. O crime aconteceu de madrugada. Uma das casas foi incendiada e deixou 7 corpos carbonizados, sendo 3 de crianças. Na outra casa, 2 mulheres foram mortas a tiros. Em nota, a Polícia Militar da Bahia afirmou que ainda não sabe as circunstâncias das mortes e que trabalha com a hipótese de uma chacina. O Ministério da Justiça e a Polícia Civil de São Paulo realizaram hoje uma operação de combate à pedofilia que mira dezenas de suspeitos na capital e no interior do estado. Batizada de Aliados pela Infância, a operação foi realizada simultaneamente em 8 países nas Américas. Apenas no estado de São Paulo foram cumpridos 50 mandados de prisão e de busca e apreensão, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública. Na capital, ao menos 17 suspeitos já foram identificados na investigação, segundo o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. As informações que deram base aos pedidos de busca e apreensão foram enviados à Polícia Paulista pelo Ministério da Justiça. A pasta não informou se há outros estados como alvos da operação no Brasil. A operação ocorreu simultaneamente na Argentina, no Chile, no Equador, no Paraguai, no Panamá, em Porto Rico e nos Estados Unidos, segundo a Secretaria da Segurança Pública.
Uma lei que obriga os supermercados a fornecerem carrinhos de compra para pessoas com deficiência já entrou em vigor na cidade de Dourados, em Mato Grosso do Sul. Os estabelecimentos tiveram 8 meses para se adaptar. Ir ao supermercado para fazer compras é uma tarefa fácil e muitas vezes prazerosa, certo? Até pode ser para a maioria das pessoas, mas para quem sofre de algum tipo de deficiência, essa rotina pode se tornar uma verdadeira luta e motivo de angústia. O vereador Creusimar Barbosa, que é cadeirante, sabe das dificuldades enfrentadas no dia a dia de quem precisa de mais acesso a equipamentos adaptados. Com carrinho não adaptado, é impossível o cadeirante fazer compras sozinho. Não tem condições. Como as pessoas vão ver nas imagens anteriores, eu empurro ele para um lado, ele vai para o outro. Eu quero pegar com a mão, o carrinho escapa da mão, eu tenho que tocar a cadeira com as duas mãos. Com uma só, eu toco a cadeira, sai de lado. O vereador é autor da lei que já está em vigor sobre o uso de carrinhos de compras adaptados em hipermercados e supermercados do município para atender às necessidades das pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida. Fiquei cadeirante faz 6 anos. Foi em 2017, e eu já passei a pensar nisso. Aí quando eu me elegi vereador, foi o primeiro projeto que eu coloquei em pauta, foi para que todos os supermercados acima de 700 metros quadrados viessem a ter pelo menos 2 carrinhos para facilitar a vida do dia a dia do cadeirante. Creusimar explica a diferença para um cadeirante após experimentar o carrinho adaptado. Eu toco sozinho, faço o que eu quero, giro, troco de uma gôndola para outra, sem qualquer empecilho. Todo estabelecimento comercial esperou o fim do período de adequação. Esse aqui, por exemplo, em Dourados, já tem os carrinhos adaptados para atender às normas da nova lei. A Rede Leve Max Super Atacado, tem essa preocupação, e foi a pioneira, nessa questão de acessibilidade dos carrinhos para os cadeirantes. Antes mesmo, de se preocupar com leis, o mercado já faz isso há um bom tempo já. Foi estabelecido o prazo máximo de 8 meses, com carência de 3 meses, já vencida em junho deste ano, para que os estabelecimentos pudessem promover as adaptações necessárias. A responsabilidade para o cumprimento da lei é da Prefeitura, através dos fiscais de código de postura do município. A fiscalização fica a cargo da Prefeitura, já disse isso ao prefeito lá no início do projeto. Antes de fazer o projeto, eu já falei com ele. Ele me garantiu que assim que vencesse a vigência da lei, ele iria pôr os fiscais para cuidar de todo o supermercado. E eu vou estar fiscalizando, porque eu sou vereador, eu também sou fiscalizador da lei. E aonde não tiver, eu vou ser o dedo duro para o prefeito, de onde não tem, para que possa cumprir com as obrigações com os cadeirantes. Em caso de descumprimento da lei, os infratores estarão sujeitos às seguintes penalidades: a advertência por escrito, em caso da primeira infração, sendo fixado prazo não superior a 3 meses para o cumprimento das medidas constantes na advertência, e penalidade de multa de 10 UFERMes, equivalente atualmente a R$ 474, que poderá ser dobrada em caso de reincidência. E a seguir, a Anvisa recomenda que pacientes não troquem marca de medicamento genérico durante tratamento de alguma doença. E ainda, evento em Porto Alegre antecipa atos do Setembro Amarelo de prevenção ao suicídio. O mês de setembro será marcado por campanhas de conscientização para a prevenção ao suicídio. Um evento realizado em Porto Alegre marcou o início das campanhas na capital do Rio Grande do Sul. Está chegando o Setembro Amarelo, mês reservado para uma ampla campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio. E para marcar o início das atividades, foi realizado no Complexo Santa Casa de Porto Alegre um evento alusivo ao tema, promovido pela Frente Parlamentar de Enfrentamento ao Suicídio da Assembleia Legislativa Gaúcha. A gente tem trabalhado atuante com várias ações, conversando na prevenção.
A gente precisa atacar na raiz da amargura, né, como se diz. Nós temos procurado fortalecer as políticas públicas, trazendo o tema, construindo, nos unindo. Hoje eu recebo aqui diversas denominações junto nessa frente, hoje todo mundo embutido no mesmo assunto, levando a canção da vida, levando esperança, levando uma mensagem. Nós estamos aqui, nós queremos ajudar. O evento contou com a palestra da psicóloga Regina Fabrício, ressaltando tópicos sobre estratégias eficazes para a prevenção do suicídio. A cada 40 segundos tem um suicídio no mundo. Para cada óbito por suicídio, 8 a 14 pessoas são impactadas diretamente com trauma psicológico e até uma questão econômica. Um tema que precisa ser enfrentado, precisa ser debatido. Os profissionais precisam de áreas diferentes estudarem, debater, conversar. Um dos enfoques que eu pretendi dar na palestra era isso, era a importância do amor, do respeito, da consideração, de ter uma rede de apoio a quem está adoecido, né? E a importância da esperança, da resiliência, de continuar tentando, sempre tem mais um dia, sempre tem alguém que ajuda, se dispõe a ajudar, né? Entre as autoridades presentes, o líder estadual da Igreja da Graça do Rio Grande do Sul, pastor Lauro Doriel, também destacou a importância de falar sobre o tema. Tem aquelas pessoas que manifestam o que está acontecendo e buscam ajuda, aceitam ajuda, e tem aquelas também que elas guardam e muitas vezes a família não percebe, os amigos não percebem, aí fica aquele conflito na mente, né, na alma, e aqueles pensamentos vão vindo como solução para aqueles problemas. A gente está num ano que é meio difícil, né? Muitas vidas estão se perdendo e a gente tem que estar ali atento, cuidando, zelando, tem que ter alguém à frente para ministrar isso nas nossas vidas. Suicídio é algo que até a palavra condena, né? Vai ter uma consequência para a pessoa. Por isso que eu digo que é importante participar, tratar, falar desse assunto, porque tem solução. Tem muitas pessoas que sofrem de depressão e acham que não vê, né, uma saída, mas eu que fui curada de depressão, né? Eu creio que as pessoas têm que sim, acreditar que existe um Deus que tudo pode, né? O evento reuniu ministros de louvor de diversas denominações cristãs de Porto Alegre, além de realizar uma ação de solidariedade por meio da doação de fraldas e itens de higiene para bebês, que serão destinados a mães necessitadas. A Anvisa fez hoje um alerta de que não se deve trocar a marca de um remédio genérico durante tratamentos. Apesar dos medicamentos terem os mesmos princípios ativos, as farmacêuticas fabricantes de genéricos têm diferentes fornecedores de matérias-primas e os processos de produção e controle de qualidade também podem ser diferentes, além de existirem variações na tecnologia usada na produção e nas substâncias necessárias para a fabricação, estabilidade e administração do medicamento. Todas essas diferenças podem afetar a absorção, o metabolismo ou a eliminação do medicamento no organismo, alterando sua eficácia. Por esse motivo, pacientes que realizam tratamento psiquiátrico, por exemplo, costumam ser instruídos a comprar medicamentos sempre do mesmo laboratório. Assim, eles conseguem manter os níveis sanguíneos sem alterações. Nos casos em que o paciente não encontra o medicamento da mesma marca e laboratório e precisa trocar por um genérico e outro, a Anvisa recomenda o usuário ficar atento aos sinais e sintomas com respeito ao tratamento da doença, como, por exemplo, se o medicamento está fazendo o efeito esperado e se o paciente tem percebido algum sintoma que não sentia antes. Em qualquer caso de anormalidade, o médico que realiza o acompanhamento clínico deve ser informado. As variações do vírus da Covid-19 não param e, para combater qualquer manifestação da doença, uma nova vacina está em fase de testes.
O Instituto Brasil de Pesquisa Clínica do Rio de Janeiro realiza um estudo que visa ao desenvolvimento da vacina Butanvac, o primeiro imunizante contra a Covid-19, produzido com insumos nacionais solicitado pelo Instituto Butantan. O propósito, na etapa atual do ensaio, é comprovar a segurança e a eficácia do novo imunizante. Nesse sentido, o laboratório está selecionando voluntários para participar da pesquisa. Se é bom para todos nós, eu aceito, concordo. Não aceitaria ser voluntário porque eu não costumo me voluntariar para ser cobaia de nada. Eu estou gestante, né? Mas se eu tivesse como ir, eu iria, né? Para ajudar outras vidas. O objetivo é conseguir uma vacina com formação de imunidade duradoura. A Butanvac será totalmente fabricada no Brasil com custos baixos, sem dependência de insumos importados e a partir do uso do vírus inativado. Especialistas enfatizam que é essencial continuar investindo em pesquisas para o desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19. O governo de São Paulo anunciou a criação da tabela SUS Paulista. Com a medida, a Secretaria Estadual de Sangue vai completar o valor pago pelo governo federal por cada procedimento realizado nas Santas Casas do Estado, o que pode significar um aumento de até 400% de repasse de verba. A medida tem como objetivo arcar com os gastos das Santas Casas que não são cobertos pelo SUS. Um exemplo citado pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo foram os partos normais. O SUS paga por cada parto o valor de R$ 443,40. Só que, de acordo com a pasta, o custo médio para realizar um parto normal é de R$ 2.227. Portanto, as Santas Casas ficam no prejuízo. E a ideia do governo é completar esse valor não pago pelo SUS. Diversas entidades filantrópicas reclamam há anos que a tabela do SUS paga pelo governo federal tem valores muito baixos, o que obriga os hospitais a procurarem outras fontes de renda para fechar as contas. O governo Tarcísio de Freitas considera esse um grande passo estrutural para a saúde pública do estado. O novo modelo deve entrar em vigor no início do ano que vem. Tarcísio também informou que no ano que vem deve ser implementada uma loteria para ajudar a financiar as Santas Casas no estado. Ao todo, o estado de São Paulo tem 409 hospitais filantrópicos e mais de 45 mil leitos gerais, sendo 28.800 deles destinados ao SUS. Só no ano passado, as Santas Casas e hospitais filantrópicos paulistas realizaram mais de 11 milhões de consultas ambulatoriais e mais de 1.200.000 cirurgias. Uma exposição em um shopping em São Paulo reúne peças originais e réplicas do Egito Antigo. O passeio histórico para públicos de todas as idades é de graça. Uma viagem ao passado, direto ao Egito Antigo. Assim, Lara e a mãe se sentiram ao entrar na exposição, que as permitiu chegar bem perto de peças que até então só conheciam pelos livros. Eu gosto muito de história de antigamente. E aí, essa história do Egito te chama a atenção? Sim. Ela tá tentando ler cada plaquinha e aí eu vou lendo para ela poder entender melhor o que significa, né, cada peça da exposição. A terra das pirâmides, templos, tumbas, faraós. Mesmo para quem já esteve lá, a mostra é uma experiência única. Tem gente que chega a literalmente ficar emocionado e sair lágrimas dos olhos, porque traz a sensação de nostalgia para a pessoa que já foi lá, para a pessoa que não conhece, e justamente, às vezes acaba ficando somente nos filmes ou nos livros de história, e aqui a gente consegue ter um acesso quase que como se fosse presencial mesmo ao que era feito e sobre o cotidiano egípcio. Logo na entrada, a área dos faraós destaca nomes como Ramsés II, Tutmés III, Akhenaton e a rainha Nefertiti. Este outro espaço também traz esculturas de grandes personalidades, entre Alexandre o Grande, o filósofo Sócrates e, claro, a famosa Cleópatra. Ela foi a última rainha do Egito, então nós denominamos o período ptolomaico, que foi a dinastia dela, como o último período faraônico do Egito.
Então ela basicamente fecha o que nós denominamos de período faraônico. Mas ela é conhecida tanto pelos misticismos que foi colocada sobre ela se relacionar com Júlio César, a relação dela com Roma. E nós nunca encontramos a tumba dela, então são coisas que ficam aí a se refletir e a se estudar. A exposição ainda conta com a ala mortuária, com as múmias do Egito, e a ala cotidiano, com objetos que representam o dia a dia daquela civilização. Ao final do percurso, chegamos à ala de Tutankhamon, à sua época um faraó sem tanto destaque que pouco tempo ficou no poder, mas historicamente um dos mais importantes, já que foi depois de encontrada sua tumba em 1922 que se fez grandes descobertas. Nunca tinha encontrado uma tumba de um faraó antes tão intacta como a dele. Foram 5.000 artefatos dentro de uma tumba que era super pequena. E, enfim, a dele nem é tão grandiosa como seria de outros faraós, como Ramsés, como Khefren. Então a gente, a partir da dele, tenta imaginar o que seria dos outros faraós. Entre as 140 peças expostas, há réplicas feitas no próprio Egito e itens originais da época. Essa é a peça mais antiga da mostra, uma escultura de mulher do ano 4500 a.C. É um período já pré-faraônico, tá? É mais antigo, então já é período neolítico. E sim, é a peça mais antiga do museu. É uma peça um pouco menor, mas tem uma importância histórica, enfim, muito importante, é uma peça belíssima também. Eu, particularmente, é uma das minhas peças preferidas. É a oportunidade de conhecer o Egito dentro de São Paulo. A exposição Egito Antigo está no Shopping Paulista até o dia 24 de setembro. A entrada é gratuita. Para mais informações, acesse @Museu Egito e Roma no Instagram. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite, início de semana para você e até amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.